Olá, sejam bem-vindos a mais um Gestão em Pauta da Atle Consultoria. Nós estamos aqui para falar de um assunto delicado, mas muito atual e necessário. Vamos falar hoje de saúde mental. Eu sou Poliana Andrade, consultora empresarial, empresária e mentora na área de estratégia e pessoas. E estamos aqui com nossa querida Oli. Oli é nossa psicóloga organizacional, especialista em saúde mental. Vamos fazer esse papo hoje, Oli, porque muita gente fica curioso com o tema, muita gente fica receoso com o tema, muita gente fica... ainda existe preconceito dentro das organizações. E o que é que a gente preparou para o nosso público hoje? Hoje a gente preparou, eu andei fuçando aí algumas perguntinhas na internet, que essas eram as mais procuradas, e eu trouxe para você, Oli, para você nos responder. Entregar para a gente aí tudo que você sabe e compartilhar todo o seu conhecimento, que eu sei que a gente vivencia na prática, porque estamos sempre juntas em consultoria nos clientes, mas você, obviamente, como nossa psicóloga, você escuta coisinhas dos bastidores e você tem toda uma formação e preparo para falar do tema. Perfeito, bom dia. Então, dia. seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia, Paula. Obrigada pelo convite. Falar de saúde mental é um tema delicado, a gente sabe, mas é um tema muito atual. Falar de saúde mental nas organizações é falar de cuidado ao outro, é falar de motivação das pessoas, porque as pessoas, quando se sentem cuidadas, elas se motivam, elas ficam mais produtivas. Né? Então, é um tema bastante atual e que muitas organizações já vêm trabalhando essas temáticas, mas muitas outras ainda precisam se sensibilizar. Né? Então, assim, é uma temática que as empresas vão precisar ter um olhar mais aprofundado, porque a geração, principalmente a geração atual, né, que a gente chama aí da geração Z, que é de 2010 para cá, é uma geração que se fala muito mais... sensível, né, Oli? Bastante, e é uma geração que se fala mais em saúde mental abertamente. É uma geração muito curiosa, Oli. Total. Eles estão o tempo todo pesquisando sobre... às vezes até se diagnosticando erroneamente. Exatamente, porque a internet, ela nos favorece em diversos aspectos, Isso. mas ela também desfavorece em alguns. Tudo tem ganhos e perdas, exatamente. Né? Ai, e quando a gente fala de uma imaturidade aliada a isso, a geração ela tem dificuldade de compreender que ela vai precisar de um profissional qualificado para dar um diagnóstico, que muitas vezes ansiedade... não é frescura. Não é frescura. E que em outras, ansiedade não necessariamente vai ser patológica, é uma ansiedade natural do dia a dia. Eu vou ter uma entrevista de emprego, eu vou apresentar um TCC. Todo mundo fica com aquele friozinho na barriga e aquela ansiedade. Perfeito, que legal. Mas também existe a ansiedade patológica que precisa ser diagnosticado por um profissional e cuidada. Exatamente. Muitas vezes, quando ele descobre que é patológico, ele começa na intervenção medicamentosa, ali ele equilibra e pode ser um profissional altamente produtivo. Olha, então, assim, eu queria realmente fazer uma pergunta e eu queria que você respondesse para os nossos empresários que estão nos ouvindo. Como o estresse e a ansiedade impactuam a produtividade e o clima organizacional na empresa? Perfeito. Poli, quando a gente tem um ambiente muito estressado dentro de uma organização, primeiro a gente vai precisar compreender se o ambiente está causando aquele estresse dentro da organização, se existem fatores externos e que geralmente também existem, né? Porque um ser humano, ele não é composto só de um trabalho, de uma vida pessoal. Tem todo um contexto social, econômico. Então, tudo isso vai formar um ser e um possível estresse, né? Então, assim, os empresários, eles vão primeiro precisar compreender o contexto dos funcionários. Meu funcionário é um funcionário mais operacional, de base, é um funcionário que está mais no nível de analista para cima. Então, assim, primeiro o empresário vai precisar compreender quem é o meu público dentro da minha empresa, que fatores, né, criam esse estresse dentro do meu público. E aí, se a gente tiver também favorecendo esse estresse a partir da empresa, o empresário vai precisar, junto de um RH, né, que nós fazemos muito esse trabalho. Na Atle, nós fazemos colocar muito esse trabalho. Colocar a pessoa certa no lugar certo e criar o melhor ambiente para o desenvolvimento da produtividade. Exatamente. Então, o estresse, ele impactua mesmo, né? O ambiente, total. A pessoa está com as competências certas para a atribuição certas, as atribuições estão sendo muito claras,
O que Isso. mais que a gente poderia dizer? Talvez, olha, uma coisa aí que você pode até ou me corrigir ou constatar que sim. Então, assim, falando aí um pouquinho dessa ambiência, isso é muito importante, foi muito bem colocado, porque muitas vezes a gente tem uma proposta, né, de cultura organizacional, mas as áreas elas criam. Então, tem aquelas brincadeiras indesejadas, tem o bullying, do jeito que tem na escola, tem em qualquer ambiente, do jeito que tem em casa, tem na escola, tem no grupinho de colegas. Na organização não é diferente. Totalmente. Então, é importante também a gente estar aí, né, atento a essas relações dentro das organizações. Perfeito, Pauli, porque também, dentro desse contexto de estresse, imagina só, você tem um funcionário que está altamente estressado. E aí, esse funcionário, ele fica o quê? Desmotivado. O ambiente de trabalho favorece esse estresse, ele começa a influenciar as pessoas que estão ao redor. Então, na verdade, às vezes tem um funcionário que nem estava, mas a partir daquelas percepções do funcionário que já está, ele começa a dizer, poxa, acho que isso aí também tá chegando em mim. Acho que realmente ele tem razão. E aí ele começa a se olhar e desenvolver algo que naturalmente ele não estava. Porque existem lideranças ocultas dentro da organização. Importante. E uma liderança oculta que ela vai trazer aspectos positivos, ela vai influenciar o meio positivamente. Mas quando a gente também tem uma liderança oculta mais desmotivada ou que gosta mesmo mais de dificultar ali o ambiente, isso, ele também pode influenciar pessoas que são mais influenciáveis dentro desse contexto. E aí a gente pode dizer que o líder tem que ficar muito atento à sua equipe, evidenciar claramente as lideranças ocultas, favorecer um ambiente muito mais amistoso, Isso, né? Paula. Gostoso de se trabalhar, onde as pessoas se relacionam bem, pode promover uma leitura, uma discussão de um tema, um café da manhã, chegar junto, fazer uma reunião e orientar para a tarefa, a depender do nível que esteja, né? Então, assim, são práticas tão basais, né, que a gente poderia dar. Ou mesmo facilitar uma escuta, ou bater um papo, né, como a gente fala, dizer o que é que eu tô notando que hoje você está um pouco mais calado, tal, para já ir fazendo as intervenções. Isso. E não deixar a coisa chegar no nível de estresse. Exatamente. Então, ou procurar ajuda do RH. Né? Porque os BPs hoje eles têm essa função de serem facilitadores, né, para desestressar ambientes que o líder muitas vezes, por vezes, não consegue chegar. E ok, tudo bem não conseguir chegar, mas pedir ajuda. Isso, o gestor ele só precisa evidenciar, ele precisa estar muito atento à sua equipe. Então, o gestor precisa ter essa sensibilidade, porque muitas vezes o empresário ele não chega na equipe. O empresário ele está ali pensando na estratégia, ele está pensando nas finanças, ele está pensando em outros aspectos e que ele tá chegam certo que quem está lá está vendo tudo isso. Exatamente. Porque o líder é a representação viva, né, do empresário, do dono, diante da equipe. Perfeito, Oli. Mas, assim, ainda sobre saúde mental, né, que o nosso tema é sensível, mas eu queria trazer, assim, existem organizações tradicionais que resistem ao tema. E como é que a gente poderia, o que é que a gente poderia, né, em caso de uma cultura organizacional muito rígida, como introduzir discussões acerca mesmo da saúde mental. Como a gente poderia estar trazendo essa temática para um ambiente mais consciente mesmo, né? No nível de consciência de todos, diante de uma cultura tão rígida e tão tradicional e tão resistente a essa temática. Perfeito. Pauli, primeiro o empresário, ele precisa se sensibilizar para esse tema, né? E aí nós, como RH, a gente, por exemplo, já vem rodando algumas palestras dentro das organizações sobre saúde mental, falando de práticas de bem-estar, falando de depressão, de ansiedade. Então, o empresário que já está aberto a isso, ele já está se sensibilizando, ele já compreende que o seu público está vivendo uma geração, né, que precisa dessas temáticas. E aí, uma empresa que ela tem essa característica mais rígida, se o empresário ele não compreender que vai precisar sim se abrir para o tema, que é esta geração que vai ser produtiva na empresa dele, nada vai ser feito. E ali, muito possivelmente, ele vai ter um ambiente que as pessoas ficam pouco tempo, que as pessoas saem da empresa, porque a gente já sabe que salário não é tudo. Já foi um dia, foi-se o tempo que as pessoas só queriam ficar nas empresas por salário. Hoje, inclusive, as pessoas optam por estar em empresas que promovam saúde mental, né? Que promovam ações, bem-estar, exatamente.
Então, o empresário vai precisar compreender isso. Se sensibilizar para o tema, porque muitas vezes eu escuto muito, né? A gente está dentro de várias organizações e às vezes a gente escuta, não quero essa temática porque a gente pode estar trazendo gatilhos. O que é que você me diria sobre gatilhos mentais? Perfeito, Pauli. Os gatilhos, eles existem. Em toda esquina, a gente vai encontrar um gatilho. E quando a gente está levando para a empresa, na verdade, nós não estamos nos omitindo. Há uma situação que é real. Exatamente. A empresa está se posicionando a favor da saúde mental e do bem-estar. Então, quando eu trago essa temática, eu não estou trazendo um gatilho. Eu estou apoiando um possível futuro gatilho que pode estar vindo de outras fontes, exatamente, mas eu já vou ter tratativas dentro da minha organização. Exatamente. Dando aí um exemplo, Pauli, em uma empresa que a gente promoveu a palestra de saúde mental, era com dicas, falando para o funcionário, coisas que ele poderia fazer no dia a dia, ao chegar em casa, ao sair de manhã. Eu fui, inclusive, dando algumas dicas pessoais e que muitas vezes parecem coisas muito simples, mas que, quando a gente para pensar, fazem muito sentido. E aí, quando os funcionários foram entendendo, eles, nossa, isso faz muito sentido, realmente eu nunca pensei sobre isso. A gente teve, inclusive, pessoas da nossa equipe que, ao ouvirem sobre o tema, também levaram para a vida pessoal. Então, na verdade, a empresa não está promovendo gatilhos, mas a empresa precisa que isso seja conduzido por um profissional da área. Como, por exemplo, um psicólogo que tem na Atlas. Pois é. Olha, usem mais Oli. Menos poli, mais Oli. Entendedores entenderão essa minha piadinha. Então, Oli, eu diria, eu gostei muito, né, de você ter trazido isso, porque, assim, a vida é simples. Um processo terapêutico vem exatamente... Não que a gente vai fazer processo terapêutico dentro da empresa, tá? Isso aqui é um paralelo. Eu vejo que o processo terapêutico, ele ensina a gente... Eu sou uma pessoa terapeutizada, não abandono jamais. Às vezes eu dou umas pausas, porque eu preciso me conectar comigo mesma e ficar lá em off. Mas o processo terapêutico, o que é que eu tenho aprendido, né, ao longo desses anos? Que ele ensina a gente coisas simples. Isso, Pauli. Às vezes a gente tem que parar e respirar. Isso. Às vezes a resposta vai estar no silêncio. Perfeito. Às vezes a gente vai precisar dormir um pouco mais. Às vezes a gente vai precisar compreender o limite do nosso corpo. Porque tudo isso vai favorecer nossa mente. Exatamente. Então, assim, eu vejo que nas suas palestras de saúde mental, você fala muito de coisas do dia a dia, cotidianas. Deixa aqui os exemplos pequenos para para as empresas que ainda são resistentes e são tradicionais, veem que você não vai falar e nem vai disparar gatilhos, mas que você vai dar dicas. Perfeito. 3 dicas. Pauli, a primeira dica que eu geralmente dou para os funcionários vamos começar pelo início da manhã, né? Estou indo para o meu ambiente de trabalho e eu uso muito meu exemplo pessoal para eles. Saia antes de casa, vá curtindo o ambiente que você está indo, independente de estar indo de carro, de ônibus, bota uma musiquinha tranquila para tocar, vá se preparando para o dia de trabalho que você vai ter, para os clientes que você vai atender, sejam eles internos, externos. Então, a música, ela relaxa. A música é uma âncora, né? Exatamente. Ela traz coisas boas, você vai se munindo de bons sentimentos e de energias boas. Traga música que lhe remete a coisas boas. Perfeito. Olha. E quando eu me preparo em relação ao tempo, eu vou com mais calma, meu carro não vai cair num buraco. Você não vai levar uma multa. Exatamente. E aí eu consigo ir me tranquilizando para começar aquele dia. Eu faço muito isso quando eu tô indo para os nossos clientes. Eu vou me conectando com o que eu vou fazer, mas ao mesmo tempo eu vou curtindo aquele espaço de tempo que eu tô me deslocando. Então, essa é a dica de início de dia. Eu gosto muito de orar, né? Escutar a palavra. Perfeito, e eu, Pauli, quando vou no carro, eu vou orando. Olha, eu vou orando. Tem dia que eu saio toda maquiada, quando chego no cliente, tenho que passar um pozinho, porque as lágrimas caem. Mas são lágrimas de felicidade, de sentimento bom. E aí, quando eu chego lá, eu posso ser produtiva, ser criativa. Perfeito. Muito legal essa dica. Para mim, bate, porque eu nem sabia que eu estava tendo uma prática, né, de bem-estar. Eu usava, mas eu não sabia. Eu me sentia bem, mas eu não sabia que isso era. Então, aqui fica como dica. Isso, exatamente. Perfeito. Sair antes para você organizar tempo, porque tempo estressa. Isso, Pauli. E usar âncoras, que são as músicas, pode ser uma oração, exatamente. Um louvor, enfim, perfeito. Muito legal. Segunda dica. A segunda dica ao chegar no meu espaço de trabalho, vou lá organizar. O que é que eu tenho para fazer hoje? Muitas pessoas, elas precisam anotar.
Porque é muita coisa na cabeça. Quem me deu essa E aí, dica? eu recebi essa dica há muitos anos por Poliana Andrade. E funciona muito, porque a nossa cabeça não para. Eu tô aqui com minha cabeça no trabalho, eu tenho uma situação externa. Perfeito. O ser humano, ele é único. Se falava muito em, quando entrar na empresa, deixe seus problemas pessoais de lado. Só que né? não. Só que não, é um ser humano. Então, eu gosto muito da dica de, anote, veja tudo que você tem para fazer e ao longo do dia vá dando. Ok. O que não ficou, Vá se tudo validando, bem, né? Isso. Porque tem pessoas que precisam desse visual para verem que elas produziram durante o dia. Então, começar um dia no trabalho, organizando suas demandas, também vai tornando o trabalho mais leve. Perfeito. E as demandas que forem aparecendo durante o dia, porque existem, os fora do planejado, vão sendo encaixados dentro daquela rotina, de forma que a pessoa sabe que não foi porque ela não produziu tudo. Existiram outras demandas que ela precisou dar conta. Perfeito. Né? Eu me lembro dessa história. Às vezes, olha, chega, porque é muita coisa, né? Isso. São vários clientes, várias demandas, vários projetos, cada um com suas importâncias e urgências. E aí eu me lembro quando você chega muito agitada, porque você naturalmente quer dar conta de tudo, é muito comprometida. E aí eu me lembro demais desse momento. E eu disse, olha, o que é que você tem? Mulher, muita coisa, muita coisa agoniada. E eu vendo o estresse ali estampado na minha cara. Eu disse, peraí, olha, vamos lá, o que é muita coisa? E é isso que você está dizendo, muito legal. Muita coisa é isso. Quando você vê, você tem muita coisa. Mas aí você começa, o que é que eu posso fazer hoje? Ok. Isso, Poli. O que é que vai para a segunda? Porque também, né, eu faço muito mentoria de gestão de tempo com meus mentorados e eu faço isso, olha. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Eu brinco com eles que pode ser feito um mapa mental até num pedaço de guardanapo num restaurante. Se você tiver uma caneta, um pedaço de guardanapo, você organiza e tira e diminui muito seu estresse. Porque você bota ali o que você vai fazer segunda, terça, de manhã, de tarde, de noite. E aí ali você não vai se preocupar com terça, porque você está aqui agora. Isso. É importante a gente estar presente. Totalmente. Saber o que a gente está sentindo. É estresse, adorei sua dica. E aí também já colaborei, né, com a expansão da dica. Arrumem os horários de vocês. O que é que eu vou fazer segunda? O que é que eu vou fazer terça, quarta, quinta? Não deu tempo de fazer nada de segunda? Ou eu tive que antecipar coisas das sextas? Ok, você troca. E isso vai organizando. E quando a gente vê, isso já está no nosso modelo mental e nós nos tornamos pessoas que nos sentimos organizadas, nos sentimos produtivas, porque fazemos muita coisas. Que outros sentimentos poderíamos tirar aí dessa simples dica? Poderíamos não gerar ansiedade. Porque a ansiedade, que é o que adoece, exatamente, adoece. E aí, quando eu não sei tudo que eu tenho para fazer, eu já estou pensando no dia seguinte. E aí, quando eu vejo que é muita atividade, eu tenho a sensação que não vou dar conta. E você trava. Exatamente. Aí eu travo e não faço nada. Então, Paula, essa dica de anotar... Fica só na reclamação. Exatamente. Essa dica de anotar faz todo sentido. Para que não se gere uma ansiedade pelo dia seguinte. Vamos viver o dia de hoje? Perfeito. O que eu produzi, perfeito. O que ficou para o dia seguinte, eu só preciso compreender e realinhar aquele prazo. Aí, assim, claro que a gente está falando para empresários e a gente está falando de dicas para equipes. Obviamente que a gente vai estar sempre se organizando dentro de quê? Das importâncias e urgências. Isso. O que é importante? A quem eu vou atender? Que demandas são mais urgentes? E a gente vai, obviamente, alinhar no nível de importância e urgência. Eu preciso ter flexibilidade nesse processo. Exatamente. Então, Oli, ainda, né, dentro das empresas... A terceira dica. A terceira dica é, vou descansar. Cheguei na minha casa, o que é que eu vou fazer agora? Eu gosto muito, Poli, de ao ir tomar meu banho, ligar uma luz mais clarinha, colocar uma musiquinha no banheiro também. Brincar com pet. Pegar um olhinho, dar um banho mais relaxante, porque é o momento que eu tô fazendo ali a minha higiene do sono, que a gente chama. E a hora de dormir é tão importante quanto a hora de acordar. Uma boa noite de sono, ela evita estresse, né? Quando a gente dorme pouco, naturalmente no outro dia, nossas emoções, elas estão mais mexidas. E ao chegar em casa, e eu escuto muito também nas empresas, as pessoas falando, mas eu tenho 2 filhos para dar conta, eu tenho filho, cachorro, esposo ou mulher, eu não consigo fazer isso. Se você não encontrar um espaço para cuidar da sua saúde mental, quem vai fazer isso por você? Verdade. Para cuidar do seu bem-estar, você vai precisar encontrar 10 minutinhos que seja. Ontem eu estava dizendo a meu pai, né? Quando a gente está no avião, pai, a gente primeiro bota a máscara na gente para depois colocar no outro. Perfeito, você está querendo colocar nos outros. E aí, eu sujo falando mal da lavada, né? Eu faço muito isso. Eu cuido de todo mundo, não cuido de mim. Mas, assim, essa dica até bateu em mim agora. Sim. Porque tem dia que eu tô tão exausta, que eu digo, eu vou me deitar aqui um pouquinho, depois eu vou
né? E se eu tivesse tomado meu banho? E aí eu tenho feito isso agora, né? Agora eu tô falando como ser humano. São 2 filhos, uma casa gigante, um enteado, marido, periquito, papagaio, gato, cachorro. Uma casa que passou o dia ali, alguém tomando conta e cheia de dúvidas também para eu, né, atender essas demandas. São muitas demandas. Ninguém Pai e mãe idosos, pai que e a mãe gente também precisa dar idosos. suporte. E aí cada um com suas dores e Isso, seus Poli. amores. E é muita coisa para cuidar. Então, a gente precisa mesmo se cuidar da gente. Boa dica. Essa bateu em mim direto, porque eu digo, meu Deus, eu não estou cuidando de mim. E até tô. Eu tenho meu espaço de terapia, eu tenho meu espaço. Graças a Deus, sou uma pessoa muito leve. Eu gosto de ver graça em tudo. Sim. Graça mesmo, de dar risada. Às vezes, quando você me vir rindo muito, é porque eu tô ou muito nervosa, ou muito agoniada, ou querendo sair mesmo, dar uma leveza ali no ponto. Então, é isso. A gente precisa cuidar da gente. Tomar um banho quente. Quem não tem banho quente, a gente pode estar passando um olhinho, Isso, Poli. apagando a luz. Exatamente. Passando uma buchinha com um sabãozinho tirar mais leve, porque vai saindo. Isso. Tudo aquilo que eu absorvi durante o meu dia vai saindo no banho. Eu brinco que o meu banho também é um espaço terapêutico, que eu fico pensando. Exatamente. Eu oro, eu falo com Deus quando eu estou tomando banho, agradeço pelo meu corpo, pelos meus pés de ter me deixado o dia em pé, pela minha voz. É isso Enfim, mesmo. né? Então, assim, também é uma hora de agradecer, né? Porque eu acho que o exercício da gratidão, ele é importante. Isso. Às vezes você está sem sono, começa a pensar nas coisas boas, faça uma lista de coisas boas mentais, ou que você quer realizar no dia, também é uma dica, né? Enfim, boas dicas aí para a gente preservar a saúde mental. E para quem já adoeceu, olha, eu queria fazer uma pergunta que tem tudo a ver, né? Que talvez seja a dúvida dos nossos empresários que estão nos ouvindo. Quais são as consequências legais e financeiras, né, para as empresas que negligenciam a saúde mental? Olha, primeira coisa, né? Uma área de DP, departamento pessoal, ela vai cuidar sempre o quê? Da legalidade da empresa. E muitas vezes se confunde muito o DP com RH. O DP, ele vai ter que evidenciar para um gestor que vai pedir um suporte a um RH. Ou o DP, ele vai evidenciar diretamente para um RH para ver que ações serão tomadas quando um funcionário começa a colocar muito atestado psicológico, de psiquiatra. Eu não posso negligenciar isso. Aquilo está me comunicando algo. Então, primeiramente, a gente precisa entender o que é que esse funcionário está comunicando. Por quê? Porque um funcionário que bota um atestado a partir do 14º dia, ele já vai ser afastado pelo INSS. E aí isso não é bom para ninguém. Não é bom para o funcionário, né, que vai ter ali uma diminuição na sua receita. Não é bom para o empresário que vai continuar custeando aquele funcionário, mas vai ter que trazer outro recurso, que é um novo funcionário, para suprir com aquelas atividades e que a gente pode tentar dirimir isso da melhor forma para todos. Quando eu tenho uma empresa que se sensibiliza ao outro e que eu vou tentar compreender o que foi que aconteceu com aquele outro. Obviamente que algumas situações vão estar além da esfera do empresário e das empresas, mas como empresário, será que não existe algo que eu posso estar solicitando ao meu RH ou o meu RH tem que trazer algo? Porque o RH ele também tem que ter essa atitude proativa. De ir até o empresário e falar, estamos com essa situação, com esse funcionário. Né? Que tem psicólogo Isso, organizacional exatamente. E sabe todas e fazemos as dicas. essa mediação. Então, olha, do que você falou aí, deixa eu colocar aqui na linha do tempo, né? A gente pode favorecer que as pessoas não adoeçam. Isso. Com pequenas ações que eu quero que você dê todas as dicas agora para a gente ir fechando o nosso Perfeito. quadro. A gente tem os que estão adoecendo e ainda dá para ser tratados. E a gente tem também o público que já está doente e que muitas vezes até chega doente. E não é um problema a doença mental. Eu queria que você falasse um pouquinho nessa perspectiva de que a doença mental é só uma doença. Às vezes você está com problema de garganta, você está trabalhando. Isso. Às vezes você é diagnosticado com algum tipo de doença. Eu queria que você elencasse alguns tipos de doenças que são administráveis através de medicamentos. Olha, eu queria que você falasse um pouquinho mesmo agora da doença. Perfeito. Paulo, ao falar de doença, né, além de ser um assunto muito delicado, eu preciso compreender o contexto do ser humano. Por quê? Por exemplo, uma pessoa que está com depressão, existem vários graus de depressão. E as pessoas associam muito a depressão àquela pessoa inválida em cima de uma cama que não faz nada. E não necessariamente tem pessoas com depressão produtivas. Por quê? Porque elas estão se tratando sobre aquela depressão. A ansiedade também, por vezes, ela trava. Tem pessoas que vão ter mais dificuldade, porém,
isso com o apoio de um profissional qualificado, pode ser dirimido, pode ser tratado, pode ser cuidado. Então, a depressão e a ansiedade são as doenças do século, né? A gente muito se ouve falar, e principalmente porque hoje se fala mais abertamente sobre isso. Mas é importante destacar que um ser humano que cuida das suas problemáticas, ou transtorno, ou algum déficit, ela não deixa de ser produtiva, né? A gente pode falar, por exemplo, uma pessoa com TDAH. Uma pessoa com TDAH, ela vai ter ali um tratamento que vai auxiliar essa pessoa a usar um medicamento que favoreça o seu foco, que favoreça diminua um pouco o seu hiperfoco, ou que ajude na atenção quando ela tiver que se focar em uma atividade, quando ela tiver que focar-se em uma atividade mais específica. Isso não faz com que aquela pessoa não seja produtiva. Perfeito. Ela apenas vai ter uma realidade diferente e ela vai ter os recursos para se adaptar àquela realidade. Né? Então, assim, nenhum transtorno vai desfavorecer um ser humano de ser produtivo. Eu só vou precisar compreender qual é o contexto dela, se ela se cuida, se ela faz tratamento. Porque uma pessoa com, por exemplo, depressão, que não se cuida, é totalmente diferente de uma que se cuida. Elas vão estar em graus de desenvolvimento diferentes, de produtividade diferente. E a empresa ela precisa cuidar dessas duas pontas. As que Exatamente. se cuidam, acolher e dar o subsídio necessário. E a que não está se cuidando... Dá o direcionamento. Porque perfeito. A gente não vai, por exemplo, eu não vou diagnosticar alguém com depressão. Claro que mas eu vou conseguir identificar sinais que aquela pessoa está com uma tristeza muito profunda, que aquela pessoa vem passando por períodos de muita instabilidade. E aí, no mínimo, eu vou perguntar, você já foi para um psicólogo? Você já procurou um profissional? E muitas, às vezes, só precisam do direcionamento. Muitas vezes a empresa até tem, dá como plano benefício de o plano de saúde. Exatamente. E o funcionário nem sabe que tem psicólogo e psiquiatra, no plano. E psiquiatra, exatamente. Então, ele, às vezes, só precisa do direcionamento do RH. Então, explica aqui pra gente. Primeiro, se indica o psicólogo. O psicólogo, se vir algum indicativo de transtorno, vai indicar o psiquiatra. Isso, Poli. E ainda existe muito preconceito, né, com... as questões dos atestados, as questões psiquiátricas. O que é que você diria para a gente? O remédio, né, ele ainda é um tabu. Tomar medicação ainda é um tabu. Quando se fala nisso, as pessoas fazem, vixe, tem alguma coisa errada, tomando medicação, ou então, mulher, falam muito isso, não se apegue a remédio, não, esses remédios não são bons, não. E, na verdade, Paulo, o remédio aliado a um bom tratamento terapêutico vai favorecer aquele ser humano, vai ajudá-lo a conseguir ter um desenvolvimento mais rápido ou um desenvolvimento melhor, cada um com seu processo. Perfeito. Mas o remédio, ele vem para auxiliar esse tratamento com um psicólogo e dar uma estabilizada, ou dar uma subida nos níveis de serotonina. Perfeito. Então, cada medicação vai ter ali o porquê que ela precisa ser administrada. Mas sempre com um profissional qualificado, um psiquiatra acompanhando esse processo. Porque também se vê muitas pessoas que fazem uso de medicações sem ser acompanhado por um profissional. E isso não é bacana. Isso mexe com a estrutura de uma pessoa. Química, né? Exatamente, Poli. Eu gosto muito de uma fala da psiquiatra da minha filha, que ela diz assim, assim como um diabético precisa tomar o seu remédio para equilibrar suas taxas de açúcar no sangue, né? Assim como um hipertenso precisa tomar todos os dias, talvez até o fim da vida, aquele remedinho que vai organizar lá a pressão dele, Sim. A medicação também vai organizar as questões químicas do cérebro. Exatamente, Paulo. E aí, quando ela traz isso de uma forma tão leve, tão tranquila, para um adolescente, fica claro. Isso. E aí, por que ter preconceito dentro das organizações? Precisamos falar desse assunto com mais tranquilidade, com mais transparência, com mais consciência. E saber que são essas pessoas que estão também levando nossas empresas para frente. É a geração que a gente tem e a gente vai trabalhar com essa geração. Então, as empresas elas vão precisar compreender que esse é um contexto social. Não é mérito da empresa X ou Y, é um contexto social. Muito legal, né? muito legal. E nós, da Atlas, já estamos conseguindo evidenciar isso nas organizações e fazendo esse trabalho de BP, né? De Business Partner, que é apoiar o empresário e criar as estratégias para que a gente possa cuidar desse público. E aí, olha, eu queria que você deixasse aqui, para a gente finalizar esse momento, que eu queria agradecer sua participação, dizer que eu tenho muito orgulho de você. Quando você chegou na Atlas, era uma menina pequenininha e virou essa mulher. Não essa cresci muito não, né? No não, tamanho? No tamanho não. Às vezes quando você muda só o salto.
Abafa o caso. Mas virou, assim, uma grande profissional, né? Uma psicóloga muito preocupada com pessoas, dentro das organizações, com resultados. E a gente fica muito feliz, né? De tê-la na nossa equipe. E eu tenho certeza que nossos clientes que trabalham aí com você também ficam felizes com você apoiando no dia a dia. Eles poderiam lhe usar mais, agora Sim. sabendo que você sabe tudo isso. Exatamente. Então, eu queria que você deixasse aqui um conselho mesmo, né, para as organizações que estão começando a se conscientizar aí da importância da saúde mental no ambiente de trabalho e que mudanças eles podem começar a fazer a partir de agora. Perfeito. Olha, quem já está se conscientizando disso é continuar cuidando das pessoas. E existem diversas práticas de bem-estar que nós podemos estar adotando dentro da empresa. Práticas de, vamos criar um dia, um domingo da atividade física, e aí a gente convida todo mundo da empresa, vamos criar o dia da fruta, e aí nesse dia cada um leva uma fruta, porque a alimentação saudável também faz parte do bem-estar de um ser humano, né? Então, existem diversas práticas simples, não precisa de práticas extremadas, práticas simples que nós podemos estar apoiando vocês a implantar dentro das organizações, porque todas essas práticas precisam ser balizadas por uma estratégia de negócio. Então, para quem já está cuidando, esse é o caminho, e para quem ainda não começou, nós podemos ajudá-los a criar essas práticas. Então, a Atle, ela tem know-how nisso, né? E estamos nas organizações fazendo também esse trabalho. Então, olha, queria lhe agradecer, dizer que foi excelente. Você trouxe aí uma temática tão robusta, de uma forma tão leve, tão prática, né? Mostrando que a gente pode implantar no nosso dia a dia e nas empresas por onde a gente trafega. Afinal de contas, a Atle, ela tem essa missão de melhorar a performance das pessoas e das empresas por onde a gente passa. Então, queria convidar todos os nossos empresários a seguirem nossas redes sociais com @Atle Consultoria, assistam o podcast e compartilhem.